Está começando mais um programa Saúde da Coluna, o programa que leva qualidade de vida e dicas para você que deseja ter uma coluna saudável. E no programa de hoje, iremos entender o papel da fisiatria, do médico fisiatra, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das doenças da coluna. E hoje recebemos aqui no programa o médico fisiatra Vitor Vasconcelos, responsável por devolver qualidade de vida às pessoas que necessitam tanto por dores articulares, dores na coluna. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu já emendo com a primeira pergunta que eu garanto que é uma dúvida de todos aqui. Vitor, o que é que o médico fisiatra faz, onde ele atua, como ele pode ajudar em devolver qualidade de vida às pessoas? E um gancho também, eu quero que você fale qual foi o gatilho para que você desenvolvesse ou entrasse nessa especialidade, o que te chamou a atenção nessa especialidade? Certo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui passando informação, né? E mostrando um pouco mais da minha especialidade que eu adoro e é pouco conhecida, né? Eu sou maranhense, lá na minha região, geralmente as pessoas não conhecem e não é muito diferente para cá, mesmo aqui sendo uma cidade um pouco maior e tendo inclusive a residências, igual foi aqui mesmo que eu fiz a minha especialidade. A fisiatria entrou na minha vida de repente, não foi algo muito planejado, né? Mas eu sempre gostei dessa parte de reabilitação. Durante a minha formação, eu não considerei suficiente o fato de atender o paciente, prescrever uma medicação e deixar um tratamento e depois não fazer um acompanhamento, ver como é que esse paciente ia ficar, né? E também por conta de algumas pessoas na família que têm dor crônica, que têm alterações na coluna, que têm algum tipo de deficiência, isso sempre me despertou interesse por esse cuidado, né? E daí eu conheci a fisiatria. E a fisiatria é uma especialidade médica que cuida da reabilitação das pessoas. A gente tenta tratar qualquer tipo de incapacidade causada por vários tipos de doenças, né? Seja por dor, seja por uma deficiência, por uma sequela. E a gente tenta devolver a funcionalidade, a qualidade de vida para esse paciente, fazer com que ele fique funcional e independente. Então, pelo que eu estou entendendo, a fisiatria, ela ajuda, caminha de mãos dadas com a ortopedia, com a neurocirurgia, como a gente diz brincando, cada um no seu quadrado, com a finalidade de devolver a funcionalidade ao paciente, né, Vitor? É justamente isso aí, né? A gente tem que trabalhar em equipe, né? Perfeito. A fisiatria depende dessas outras especialidades, assim como da fisioterapia, da terapia ocupacional também, fonoaudiologia, enfim, psicologia, psiquiatria, tá tudo muito ligado, né? Porque o paciente que tem dor crônica, na maioria das vezes, ele não tem só uma alteração. Sim. E uma coisa vai levando a outra, né? A gente precisa trabalhar em conjunto e o fisiatra, no centro de referência, é o responsável por coordenar esse processo de reabilitação ali e unir a equipe e organizar todo o processo. Eu acho que o papel do fisiatra ele é o maestro da sinfonia da orquestra. Né? Sim. Ele que vai reger tudo. Ô Vitor, diante de sua experiência aí, quais são as principais situações que você acha que um paciente deveria procurar um fisiatra? Olha, depende do caso de cada paciente, né? Mas geralmente é aquele paciente que tem uma limitação física, né? É aquele paciente que por algum motivo perdeu funcionalidade
que não está conseguindo exercer as suas funções, teve uma intercorrência, sofreu um AVC, teve uma amputação por algum motivo e daí perdeu funcionalidade, perdeu função, não consegue exercer suas atividades comuns no dia a dia. E daí o fisiatra entra para ajudar. Perfeito. Ô, Vitor, a gente está falando muito de tratamento, né, de tipo sequelas em si, mas o fisiatra também tem como atuar na prevenção. Atua na prevenção diretamente, né? O fisiatra pode identificar alterações, sejam as mais discretas, mas desde ali uma assimetria, um pequeno desvio na coluna, uma alteração de comprimento dos membros inferiores, músculos que estão mais fracos, né? E a gente identifica, planeja ali um processo, um tratamento, uma palmilha, uma órtese, algo para auxiliar, para suprir a necessidade daquele paciente e para que não traga prejuízos futuros, né? E dessa forma a gente evita um desbalanceamento pélvico, de cintura escapular, da coluna em si, né? É isso, porque o corpo, ninguém é simétrico, né? Sim. Mas quando se tem uma discrepância relevante, pode gerar sobrecarga de outras regiões ali e causar um desconforto e no futuro problemas um pouco maiores. Ô Vitor, me diz uma coisa, no teu consultório, quais são as principais queixas que você recebe ligadas à coluna? A coluna, não é incomum, muitos pacientes vão com essa queixa, né, de dor na coluna. Coluna cervical, coluna lombar são as principais. E geralmente é aquele paciente que já tem uma dor há anos, né? E que alguns já passaram por procedimentos, outros não. Alguns passaram por alguma cirurgia algo mais invasiva, outros ainda precisam de um procedimento cirúrgico, mas por algum motivo não chegaram ao momento de operar, né? E é muito comum aparecer aquele paciente querendo um auxílio, uma ajuda para fazer o controle dessa dor e a gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? No caso da fisiatria, da forma... A gente faz uma escadinha do mais simples ali até um procedimento um pouco menos invasivo. Quando a gente vê a necessidade de uma cirurgia, de uma intervenção um pouco mais importante, digamos assim, a gente passa para o pessoal da neurocirurgia, da ortopedia, da cirurgia de coluna em geral. É importante esse foco, Vitor, porque todo tratamento, independentemente de qualquer que seja a especialidade, é como eu costumo dizer aos pacientes também, é uma escadinha, a gente vai subindo degrau a degrau. Isso aí. A gente sempre vai do mais simples até chegar ao topo, que é o mais complexo, que dessa forma a gente otimiza o tratamento, minimiza mau resultado, né? Isso aí. E na sua prática, Vitor, diária como fisiatra, você acha que os exames de imagem ajudam? Depende do caso, né? O exame de imagem, às vezes, pode, se mal indicado, né, ou se feito sem a indicação de um profissional, pode trazer muita ansiedade, muita preocupação, Sim. porque a gente não pode considerar só o que é mostrado ali, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Então, uma grande porcentagem das pessoas, se fizer, por exemplo, uma ressonância da coluna, vai aparecer um monte de alteração ali. E às vezes a pessoa que nunca sentiu nada passa a sentir alguma dor, alguma coisa por conta de uma alteração que tem ali, que ela sempre teve, mas nunca causou nenhum problema. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente precisa selecionar realmente o paciente que tem a necessidade de fazer o exame de imagem para que não traga essa ansiedade, digamos assim, essa preocupação desnecessária. É aquilo que eu digo, a gente tem que ter um casamento da sintomatologia do paciente com o exame de imagem, né? Isso aí. Porque a gente trata pessoas, a gente não trata exame de imagem exame. nem laudo de exame, né? É isso aí. Então você vai ver que a partir de determinadas faixas etárias é frequente encontrar algumas alterações,
mas que na grande maioria das vezes não tem relação com aquela sintomatologia. Aquilo é um achado de exame. É um achado. Pode ser até que venha a dar problema na frente, mas não no momento. Não no momento. Então tem que ter esse cuidado, porque senão o paciente mesmo enlouquece e com acesso à internet ele vai pular, vai ver e vai achar que está condenado, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não é bem assim, né? Ô Vitor, em relação particularmente à coluna, quais são, vamos falar de lombalgia, que é uma dor extremamente comum na coluna. Sim. Quais são suas principais atuações como fisiatra para tratar uma dor nas costas, inicialmente? Sim. O fisiatra, ele começa ali com uma indicação de uma fisioterapia. Às vezes o paciente não tem a necessidade de uma fisioterapia especificamente, mas precisa sair do sedentarismo, fazer uma atividade física regular, e a gente consegue planejar isso aí. A gente faz o uso de medicações, faz o uso de procedimentos menos invasivos, um agulhamento seco, um bloqueio, né? Mas tudo vai depender de cada paciente. Depende e a gente, caso a como caso. A gente comentou, a gente vai subindo o nível ali, né? Dependendo do que o paciente te queixa, dependendo das alterações que a gente identifica, prescreve uma palmilha, orienta a fazer uma atividade, tenta adequar alguma atividade que possa estar trazendo algum prejuízo para o paciente. Em alguns casos um pouco mais refratários, a gente inicia uma medicação para controle de dor crônica e vai avaliando a necessidade conforme a evolução do paciente. Ô Vitor, fala de um caso específico que envolve a coluna, que é a famosa hérnia de disco. Sim. Existe algo específico em relação à fisiatria para a hérnia? Existe, como para várias outras dores, digamos assim, existem o uso das medicações, a atividade física, que é um consenso assim, global, que traz benefício para o controle da dor e muitas vezes evita a progressão desse tipo de lesão. No caso de uma hérnia que está gerando o que a gente chama de radiculopatia, né? Uma compressão com uma dor ali que irradia para os membros muitas vezes, a gente pode fazer os bloqueios ali na coluna, com anestésico, com corticoide e além das medicações para controle da dor. Era isso que eu ia falar agora, que é bem importante realmente como etapa de tratamento, ou mais uma opção terapêutica, o uso dos bloqueios das infiltrações, né, Vitor? Porque são procedimentos minimamente invasivos, simples. Você consegue fazer boa parte, inclusive até no consultório, na pequena sala de procedimento. Sim. E consegue dar um alívio ao paciente, né? Sim. Tem que tirar aquela mística de que quem tem problema de coluna, entre aspas, vai ter que saber conviver com aquilo. Não, a gente convive com coisa boa e não com dor, né? Justamente. Ô Vitor, uma pergunta bem interessante que eu recebo direto no consultório também, e os pacientes perguntam: doutor, eu fui operado da coluna, eu já fiz um tratamento da coluna, devo e posso continuar o acompanhamento com o fisiatra? O que é que você acha? Deve continuar um acompanhamento, porque a gente tem que organizar para que esses problemas não retornem, né? A gente tem que fazer um processo de prevenção mesmo após a melhora daquele paciente. Então, a dor crônica, como já diz o nome, ela exige um tratamento contínuo, né? E muitas vezes a gente não consegue melhorar além do que o paciente já melhorou, né? Às vezes o paciente já está bem, já está com uma dor controlada, mas a gente tem que buscar evitar que aquela dor retorne, que o paciente deixe de fazer aquela atividade, deixe de tomar aquela medicação, ou que venha fazer alguma outra atividade que traga um prejuízo e que possa comprometer ali o tratamento dele. Eu sempre falo aos pacientes, particularmente quando eu opero ou faço algum procedimento, eu digo, isso é a primeira etapa do tratamento. Primeiro, você tem que imaginar que sua coluna tem vários níveis.
a gente tratou e resolveu o nível que estava doente. Se você não cuida, os outros tendem a adoecer também. Primeiro ponto. Segundo, o fisiatra vai justamente trabalhar esta reabilitação depois. É tão importante quanto antes, ou até mais, né? Sim. Vai ter que Aham. reabilitar o pós-procedimento ou pós-cirúrgico. Então, assim, é um tratamento e um acompanhamento que eu costumo dizer que é como o paciente que tem hipertensão ou diabetes. Sim, Ele não vai poder deixar de tomar aquela medicação, nem ter um acompanhamento com o cardiologista ou com o endocrinologista. Tem que fazer um segmento com certeza. constante, né? Com Porque certeza. são pessoas que, geneticamente falando, podem ter uma propensão maior ao processo de desgaste da coluna. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o primordial de hoje em dia, para a gente que trabalha com saúde e trabalha com dor, é a qualidade de vida do paciente, é fazer com que ele volte a ser funcional, né? Seja laboralmente, seja no convívio com seus familiares, a gente tem que estar bem. E aí, a meu ver, o fisiatra é, como eu falei um pouco antes, é o maestro de tudo. Ele tem que dar o norte, tem que guiar o neurocirurgião, o ortopedista, o especialista em coluna, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o paciente também, Com certeza. né? Então, isso aí, eu acho que não tem o que discutir quanto a isso. O paciente tem que estar comprometido com o tratamento. A gente não consegue fazer muitas coisas que dependem simplesmente da ação dele. E eu já vi alguns casos, e com certeza você viu também, de algumas lesões graves na coluna terem uma reabilitação plena. Sim, Então acontece. depende muito do envolvimento do paciente, né, dele ser disciplinado e seguir as orientações e o que o fisiatra determina. Ô Vitor, uma coisa que está tão em moda, mais do que nunca, a questão da atividade física. O que é que você fala a respeito da atividade física, na prevenção e na reabilitação das doenças da coluna? A atividade física ela é fundamental, né? O paciente sedentário, pessoa sedentária no geral, ela tem tendência a ter um comprometimento maior ali da musculatura, tem uma tendência a ganho de peso, alterações de metabolismo e que trazem prejuízos a nível de todo o organismo, né? A atividade física ela vai ajudar na regulação de todas essas questões, assim. Ajuda em todo o processo de reabilitação, no controle da dor, ajuda na prevenção, tendo em vista que o paciente que tem uma boa musculatura, ele protege a articulação, ele mantém o peso, o paciente que faz atividade física desenvolve melhor a questão psicológica, emocional, enfim, está tudo ligado, né? Tudo interligado. Ô Vitor, quais dicas você daria para aquele pessoal que trabalha muito tempo sentado no escritório ou em alguma repartição, especialmente esse público que sofre um bocado? Essas pessoas, tem vários pacientes que chegam queixando que a dor piora nesse tipo de situação, né? Mas o que a gente tem para indicar é alongamento, a mudança de postura, tirar ali um tempinho durante o trabalho, a cada 1 hora, 2 horas, 3 horas, levantar, fazer um alongamento, procurar fazer uma caminhada. Se fica muito tempo sentado, levantar um pouquinho, né? Esticar as pernas. Existem em algumas empresas, né? A ginástica laboral, Sim. isso é muito importante. Deveria fazer parte de toda a jornada de trabalho Concordo. das pessoas ali. Ô Vitor, e para a gente finalizar esse bate-papo extremamente proveitoso, o que é que você diria para o nosso telespectador de algumas dicas, orientações como fisiatra e também dizer para o nosso telespectador onde te encontrar, quais seus contatos, suas redes sociais? Fala aí para o nosso pessoal que é extremamente importante. Sim, a dica principal é que deixe de ser sedentário, né?
tem que levantar a bunda do sofá, vai ter que fazer atividade física, isso não tem jeito, ninguém pode fazer por ti. Tem que tomar iniciativa. Em alguns casos mais importantes, em que a dor está gerando essa limitação, procura ajuda, tem tratamento, tem controle, a gente pode ajudar com medicação, com procedimento, com orientações, né? E é fundamental que toda pessoa se movimente. E quando existe algum problema que está limitando essa movimentação, tem que procurar ajuda para que a gente consiga, enfim, alterar esse prognóstico aí, né? E eu trabalho aqui em Porto Alegre, eu atendo no Medplex Santana e meu Instagram é dr.victorfisiatra, né? dr.victorfisiatra. Lá eu posto alguns vídeos, algumas orientações, alguns casos de pacientes e lá tem o link, tem meu site, drvictorfisiatra.com.br e tem vários textinhos, artigos lá, tudo para orientar e tem os meus contatos todos ali também. Perfeito, Vitor. Tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para os nossos telespectadores, que já tinham ouvido falar da fisiatria, mas não sabia da área da atuação. Então você percebe que o fisiatra trabalha em íntima relação com todo mundo que trata de coluna. Aliás, ele é o maestro. Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço. E foi extremamente proveitoso e esclarecedor para todos. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. A hérnia de disco sempre precisa de cirurgia ou existem outras formas de tratamento? Bem, 90% das hérnias de disco se resolvem sem precisar de cirurgia. Então a cirurgia na hérnia de disco é a exceção. Na grande maioria dos casos, você fazendo um tratamento conservador, medicamentoso, com a reabilitação adequada, a gente consegue resolver esse problema. Mochilas pesadas, bolsas de um lado só e carregar peso de forma errada podem causar problemas na coluna? Sim! A nossa estrutura da coluna não foi feita para suportar uma carga além da que existe no nosso próprio corpo. Então, a partir do momento que você começa a colocar peso além da conta em cima dessa coluna, que é o nosso eixo, consequentemente, a gente vai acelerar uma cascata de desgaste que, com toda a certeza do mundo, vai a médio e longo prazo causar problemas e dores na coluna. Quem sente dor nas costas deve fazer exercícios ou o repouso é a melhor opção? Nunca o repouso é a melhor opção. A gente sempre tem que estar fazendo atividade física, manter a musculatura sempre alongada, gradativamente fortalecê-la. Muito pelo contrário, as pessoas sedentárias são as pessoas que mais têm dor na coluna. A postura realmente influencia na saúde da coluna ou isso é um mito? Influencia sim. A partir do momento que você adquire ou mantém uma postura viciosa, você vai estar determinando que alguns grupos musculares não se mobilizem e outros fazem um trabalho excessivo, vamos dizer assim. Então, esse desequilíbrio, esse desalinhamento, fatalmente vai contribuir muito para que você tenha dor nas costas, na torácica, na lombar, na cervical, de uma forma geral.